quando a gente olha lá para trás e vê como é que está hoje, a gente vê que as ações, elas, no longo prazo, elas tendem a subir. Né? Tem até uma frase que a gente fala bastante, é que elas sobem, as ações sobem caindo, mas sobem. Inclusive, tem um mega investidor brasileiro, que é o Luiz Barsi, talvez alguns aí conheçam, tem até uma frase dele que é clássica. Ele fala o seguinte: com disciplina e paciência, é impossível perder dinheiro com ações. Ele é bilionário, ele já tem um patrimônio gigante aí, formado nesses seus vários anos de bolsa. E o que ele quer dizer com disciplina? Primeiro, disciplina de estudar. É importante estudar também. A gente não pode ficar entrando aqui sem conhecer nada. Não precisa estudar várias horas por dia, não precisa estudar muito, vários meses, né? Uma estudada mais tranquila para conhecer um pouco o assunto, para saber onde que está entrando. E segundo, disciplina no sentido de investir um pouco todos os meses. Quando você pensa lá no longo prazo, você começa a pegar uma parcela do seu salário e investir todos os meses, junta essa disciplina com a paciência, seus 20, 30 anos, e aí você provavelmente, né, ou no caso das palavras dele, você certamente ganhará esse dinheiro com essas ações. Então, mais uma vez, vou repetir isso muitas vezes, né, investimento em ações deveria ser para longo prazo. E aqui eu fiz uma simulação, aqui, lá de janeiro de 95, já época do Plano Real, pensando em compras mensais de R$200. Se a gente tivesse essa disciplina, desde 95, juntando R$200 todos os meses, nós teríamos gastado ou aportado mais ou menos R$190 mil, e hoje, mesmo após a crise do coronavírus, já com essa leve recuperação que vem dando, nós teríamos aí algo em torno de 600 mil. Então, assim, não é uma grande fortuna, mas para quem está investindo ali um pouquinho todos os meses, eu tenho certeza que isso aqui ajuda a gente a aposentar, né? Ajuda a gente a ter uma aposentadoria melhor. Muito melhor do que quem não juntou esses R$200 por mês, por exemplo, se tivesse gastado esses R$200 todos os meses. Eu falo de ações e muita gente me pergunta muitas coisas. Eu tenho lá no Instagram, eu tenho uma caixinha de perguntas, todo final de semana eu abro. Então tem umas perguntas que são clássicas, eu trouxe algumas para vocês aqui. Uma delas: precisa ser rico para investir? É caro investir? Tem que ter muito dinheiro? Aqui eu trouxe para vocês um sanduíche, talvez alguns não jantaram, talvez alguns estão até com fome e ficaram com vontade aqui, mas nós temos aqui um sanduíche do Burger King, um Whopper duplo, que eu tenho muito tempo que eu não como lá, nem lembro o preço mais, mas eu imagino que deve ser assim, um trio, né, batatinha, refrigerante, o sanduíche deve ser lá uns R$22. O preço de uma ação do Burger King hoje custa aproximadamente R$11,64, ou seja, mais ou menos metade do preço de um combo do Whopper duplo. Estava olhando aqui na Centauro, queria olhar uma camiseta básica, branquinha, tranquilinha, R$60. O preço de uma ação da Centauro, menos da metade do preço dessa camiseta, R$26,82. Foi olhar um presente para minha esposa. Olhei lá na loja da Arezzo, sapatilha básica lá, pretinha, bonitinha, R$99,90. Está na promoção. E aí uma ação da Arezzo, quanto custa hoje? Custa mais ou menos metade também, R$54,71. Um packzinho da Skol, esse aqui talvez abriu a boca também de alguns aí, né? Nós temos aqui 4, 8, 12 latinhas, eu também não sei o preço, mais ou menos uns R$22 por aí, né? Já o preço de uma ação da Ambev em torno de R$12. Então, também mais ou menos metade do preço do packzinho da Skol. Então, assim, primeiro mito derrubado, né? Não é caro investir em ações, é muito barato. O preço de uma ação pode ser R$12, R$50, R$70. A maioria das empresas brasileiras listadas na Bolsa tem ações por menos de R$100. A maioria. E aqui eu trouxe uma curiosidade. Nós temos uma ação, que assim, a gente fala que é ação para longo prazo, né, que a gente tem que comprar, esquecer, esperar o tempo acontecer, mas de vez em quando, muito de vez em quando, acontece de alguma ação bombar. E nós temos um exemplo clássico aqui, talvez alguns já conheçam. Comparação aqui, por exemplo, de uma compra de um iPhone 6S em 2015. Na época custava 4.600. Se você, na época, tivesse comprado esses mesmos 4.600 em ações da Magazine Luiza, hoje não, no ano passado, 2019, o iPhone você venderia por 1.600, mas as ações se transformam. Jorge, você ficou mudo, Jorge. Desculpa, acho que clicou no mudo aí, Jorge.
Seu microfone. Aí, agora Voltou? sim. Voltou. Eu acho que eu não tinha falado disso aqui, né? As ações do Magazine Luiza foram, por exemplo, uma exceção aqui à regra, né? Que a gente fala de longo prazo, investir, esperar o tempo passar, mas elas se valorizaram muito em pouco tempo, de 2015 para 2019, que os 4.600 se transformaram em mais de 1 milhão. E se fosse hoje, né, se tivesse aqui atualizado, seria mais ou menos uns 2 milhões, porque a ação da Magazine Luiza ainda valorizou muito do ano passado para cá. Um outro mito que o pessoal fala bastante, pergunta bastante, é o seguinte: eu tenho que ficar com aquele monte de telas, que são coisas que a gente vê nos filmes, né, nas séries, tem que ficar com aquele monte de tela, acompanhando o gráfico, olhando aquele monte de coisa o dia inteiro, vivendo por conta disso. E, na verdade, não é assim, gente. Quando a gente compra ações para longo prazo, que é o tal do buy and hold, a gente abre o celular, manda a ordem de compra para a corretora, fecha o celular, pronto. Mês que vem, quando eu for fazer a minha outra compra, eu faço esse mesmo processo de novo. Então, não precisa ficar acompanhando o gráfico, estudando o dia inteiro, olhando essas coisas o dia inteiro, senão você fica até louco. Tá? E outra, clássica, né? Ah, não, bolsa é cassino, eu conheço alguém que quebrou. Eu também conheço alguém que quebrou. E essa aqui, ela é um meio mito, eu digo assim, meio mito. Por quê? A bolsa não é um cassino para quem investe pensando em boas empresas a longo prazo. Não é um cassino, diversificando, comprando ações de várias empresas diferentes. Mas para quem entra na bolsa, tratando a bolsa como cassino, ela também vai te tratar como cassino. Ou seja, se você entra querendo apostar, querendo ganhar muito dinheiro e rápido, você muito provavelmente vai perder. Tá? Não vou afirmar 100%, mas quase 100% das vezes a pessoa que entra para ganhar dinheiro muito rápido perde tudo que tem. Tem essa possibilidade de perder tudo que tem. É muito difícil, mas tem. Então, quem entra com o pensamento de bolsa ser cassino, acaba para ele sendo um cassino mesmo. E aí o cassino, como vocês sabem, né, leva o dinheiro de quase todo mundo, poucos que ganham muita coisa. E, falando aqui sobre o tal do cassino, né, a gente classifica, assim, mais ou menos, né, os investidores, né, as pessoas que compram ações, em 2 grandes grupos aqui, o holder e o trader. Trade vem de negociar, né? Trader é aquele que fica comprando e vendendo ações o tempo inteiro, às vezes no período de um dia, o day trader. Ou às vezes compra hoje, vende amanhã, swing trader. Não vou falar que isso aqui é totalmente inválido, mas para quem vai ser trader, ele tem que estudar, e muito, muito mesmo, e tem que realmente ficar por conta. Aí tudo bem, pode ser que tenha uma chance de dar certo. Mas para quem como nós, né? A gente trabalha o tempo inteiro, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos empregos, a gente não precisa ficar, não consegue ficar o tempo inteiro acompanhando, então nós podemos ser holders. Holder vem de segurar. Buy and hold. Você compra e segura uma ação. Não segura para sempre, né? Pode ser que uma hora ou outra a empresa pode começar a ficar ruim, você pode vender. Mas pelo menos se você analisou ela agora, provavelmente para os próximos anos ela vai continuar na sua carteira. Ela vai continuar sendo boa. Então, para quem faz o trade sem estudar, ou seja, para quem é trader, compra, vende, sem estudar, sem acompanhar, sem conhecer, aí para esse sim, a bolsa é cassino. Eu falo assim de investimento em ações, e tem muita gente que pensa, não, então beleza, vou colocar todo o meu dinheiro em ações. Vou colocar tudo lá e deixar para sempre pronto. E aqui eu falo que não é a chave. A chave do sucesso aqui é a diversificação. Então, assim, a gente tem exemplos de renda fixa bacana, como o Tesouro Direto, a gente tem outras opções também. Então, é importante diversificar. Aqui, só um exemplo de alocação de ativos, né? Como é que uma pessoa poderia compor sua carteira. Por exemplo, aqui, ó, uma pessoa mais conservadora, né, pode ter ali 40% do seu patrimônio numa renda fixa, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, 30% da carteira em ações, 20% da carteira talvez em imóveis e 10% da carteira em proteção. O que seria essa proteção? Está aqui de amarelinho, não é à toa, né? Proteção aqui seria o ouro. Quando a gente compra ouro, o ouro valoriza muito nas crises, igual aconteceu esse ano. Então, quando a gente compra ouro, o impacto negativo que as ações vão levar na época de crise, as ações o ouro vai dar uma aliviada nesse impacto.
Então, por isso que a gente chama aqui o ouro de proteção da carteira. Agora, sobre os imóveis, eu quero falar um pouquinho mais. Vocês podem pensar assim, pô, mas eu vou ter 20% em imóveis, tanto que o imóvel é caro, imagina, tem que ter, então, um patrimônio violento para investir aqui. Mas a gente pode investir em imóveis também pelo mercado financeiro, pela Bolsa de Valores. Existe a possibilidade da gente investir em imóveis através dos fundos imobiliários. Esses talvez vocês já conheçam, ou talvez não, porque eles são relativamente novos. Então, os fundos imobiliários são uma forma de vocês investirem em imóveis diretamente pela Bolsa de Valores. Mas não é a mesma coisa que a ação, tem diferenças para ações. Quando você compra uma ação, você está comprando uma fração de uma empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, um FII, você compra fração de imóveis, tá? Ou alguma coisa relacionada a imóveis. As ações geralmente apresentam alta volatilidade. Isso significa que num dia pode subir muito, no outro dia cai muito, depois sobe muito, cai muito. Então, pode levar muitas pessoas a assustarem bastante para investir nesse ativo. Já os fundos imobiliários, eles são excelentes para a pessoa que quer começar a investir nesses casos aqui, porque eles têm baixa volatilidade. Então, dificilmente você vai levar um grande susto se você investir em fundo imobiliário. Outra diferença importante aqui das ações e dos fundos imobiliários é que as ações têm grande capacidade de alavancar. Ou seja, elas contraem dívidas para tentar desenvolver, muitas vezes elas desenvolvem, aumenta lá seu faturamento, tudo, mas algumas vezes não dá certo. E algumas vezes você pode levar até mesmo falência de empresas. No caso dos fundos imobiliários, eles têm muita dificuldade em contrair dívidas. Eles quase não alavancam. Tanto é que até hoje não teve nenhum fundo imobiliário que quebrou. Nenhum. E uma outra diferença é o seguinte. A gente sempre acha que só tem jeito de ganhar dinheiro em ações quando a gente compra na baixa e vende na alta. Na verdade, quem pensa no longo prazo, talvez até pense um pouco menos nisso do que em outra coisa. Pensa em dividendos. Tá? Existem ações que pagam excelentes dividendos para a gente. Outras que não pagam, outras que pagam pouquinhos, mas tem muitas que pagam dividendos. Só que sem uma regularidade. Tá? Tem empresas que pagam todo mês, tem empresas que pagam uma vez por ano, outras 2 por ano, por aí vai. No caso dos fundos imobiliários, a maioria deles paga todos os meses. Então, para quem gosta de ter aquele dinheirinho todo mês ali pingando na conta, ajudando na renda de casa, né? Um fundo imobiliário é muito interessante. E uma outra coisa que também atrai muitos investidores para o fundo imobiliário é que o fundo imobiliário, ele tem obrigação por lei de distribuir pelo menos 95% do lucro para os cotistas. Então, você compra um fundo imobiliário, está investindo em imóveis, tudo que ficou de lucro ali, 95% vai ser distribuído para os cotistas. E aí, muita gente pensa o seguinte, então o que sobe mais? As ações, então, como são de empresas, assim, elas tendem a subir mais que os fundos imobiliários, certo? Certo, era o que se esperar isso. Só que olha aqui, ó, aqui nós temos um gráfico de 2011 a 2018 do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ou seja, o IFIX representa os fundos imobiliários, com o IBOV, que é o índice Bovespa, que representa as ações. Se a gente for pegar aqui esse gráfico normalizado, aqui está no 100, de 2011 a 2018, o IFIX chegou ali no 210, ou seja, mais do que dobrou. Tá? Se você tivesse investido ali, por exemplo, 100 mil reais, teria 210 mil reais. Já as ações, nesse mesmo período, por muito tempo ficou negativo ali, ó, muito tempo, você passando aperto, e de repente deu uma valorizadinha e chegou no 110, teria ganhado 10% nesses 7 anos. Tá? Outra coisa, aquilo que eu falei da volatilidade. Aqui eu peguei um exemplo de mesmo período do IFIX, de fundos imobiliários, e do Ibovespa. 26 de novembro de 2018, a 22 de novembro de 2019. Ou seja, mais ou menos um ano em que o IFIX e o Ibovespa valorizaram mais ou menos a mesma coisa. O IFIX 25,5% nesse ano, o Ibovespa 27,06%. Quando a gente vê o IFIX aqui, ó, a gente consegue ver que a linha de crescimento dele é uma linha bem suave. Enquanto que o Ibovespa, ele tem várias altas quedas bem bruscas. Ou seja, isso aqui mostra pra gente que nesse ano, entre 2018 e 2019, a volatilidade do Bovespa foi altíssima e a do IFIX foi muito baixa. E o retorno foi mais ou menos o mesmo. Quem tinha dinheiro aqui, ó, ganhou mais ou menos a mesma coisa que o outro, sem passar aperto nenhum, sem passar susto nenhum.
Agora, quem estava aqui, às vezes, teve esse dinheiro aqui que ganhou a mais, talvez teve até que comprar uns remédios para o coração. Tanto que passou susto nesse ano. E a gente fala muito de fundo imobiliário, né, forma de você investir em imóveis. Talvez alguns de vocês estão pensando, estava até pensando em comprar uma casa para alugar, para investir aqui, né? Qual que seria, então, vantagens dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos? Trouxe algumas para vocês. Primeiro, uma diversificação. Quando você tem, vamos supor aí, uns 200 mil reais aqui em Catalão, você vai conseguir comprar talvez um imóvel, ou quem sabe, talvez dois. E às vezes você tem um imóvel, se ele tiver problema, é o problema em 100% do seu investimento ali. No caso dos fundos imobiliários, existem fundos que têm ali 10, 15, 50, 60 ativos, ou seja, 60 imóveis dentro de um fundo imobiliário. Então tem muitos fundos que quando você compra ele, você já está diversificado. Mesmo assim, você ainda pode diversificar de uma outra forma, comprando vários fundos imobiliários diferentes. É caro assim? É barato? Como é que funciona? A maior parte dos fundos imobiliários hoje tem o seu preço de cota entre 100 e 200 reais. Então, vamos pegar 150 reais de média. Com 1.500 reais, você pode ter uma cota de 10 fundos imobiliários diferentes. Ou seja, você vai estar extremamente diversificado. E como eu falei mais cedo, né, a diversificação aqui ajuda a gente a se proteger um pouco contra os riscos do mercado financeiro. Outra coisa, você tem uma casa para alugar, alugou agora este ano de 2019, ganhou 20 mil reais de aluguel. O ano que vem, lá na época da declaração de imposto de renda, você tem que declarar isso e pagar imposto de renda desse valor, desse aluguel, que dependendo da faixa de salário que você tiver, pode chegar a 27,5%. Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Ou seja, se você ganhou 20 mil reais em 2019, você não vai ter que pagar imposto de renda desses 20 mil reais, ele é líquido. Falando em líquido, né, liquidez, né, liquidez significa a facilidade de você transformar um bem em dinheiro. Então, assim, talvez alguns de vocês já tentaram vender casa ou lote, alguma coisa assim, e já viram a dificuldade que é. Muitas vezes a gente demora meses ou talvez até mesmo anos para a gente conseguir vender num preço justo. Aqui não. A maioria dos fundos imobiliários, eles têm alta liquidez. Ou seja, tem fundos que têm liquidez de 8 milhões por dia. Isso significa o quê? Que se você tiver 4 milhões de reais em um fundo imobiliário e quiser vender nesse dia, nesse fundo você conseguiria vender em um dia. Quero vender hoje eu vendo, demora 2 dias para o dinheiro cair na sua conta. Então ele tem altíssima liquidez, você consegue vender muito rápido. E tem também a possibilidade de você fazer um desinvestimento parcial. Vamos pensar de novo que você tem agora um imóvel de 200 mil reais, e esse imóvel, assim, você tem uma reserva de emergência, né, que a gente sempre orienta, eu oriento sempre meus alunos, tem uma reserva de emergência, mas mesmo assim você teve um problema sério na sua vida, a sua reserva de emergência acabou, e você precisou ali de 30 mil reais. Você tem um imóvel de 200. Você consegue vender uma parte do imóvel? Você consegue vender só a cozinha, que vale 30 mil reais, por exemplo? Não consegue. Mas no fundo imobiliário você vende só 30 mil reais, se quiser. Tá? Você vende o número de cotas referente ao preço, ao valor que você precisa. O valor inicial de investimento é muito baixo, né? Como eu falei, assim, a maior parte das cotas de fundos imobiliários gira em torno de 100 reais, 200 reais. Tem alguns até que está em menos de 15 reais. Tá? Então o valor inicial de investimento é muito baixo. Quem quer começar a investir em uma casa, às vezes você tem que dar uma entrada alta, financiar o restante. Aqui é muito baixo. Você consegue investir em imóveis corporativos, então galpões, shoppings, escritórios de alto luxo, e alugar esses imóveis corporativos para inquilinos, como, por exemplo, Magazine Luiza, lojas Renner. Nós temos diversos exemplos aí, C&A, então diversos inquilinos grandes, né? E uma coisa também bacana, você terceiriza a gestão. Então, se o inquilino saiu do imóvel, você não precisa preocupar em alugar, o gestor vai alugar esse imóvel para você. Se tiver algum problema com reforma, você não precisa correr atrás de nada. Você terceiriza toda a gestão. Não precisa ter problema, ter dor de cabeça nenhuma. E aqui eu fiz uma simulação, e eu já quero deixar aberto para vocês. Se alguém quiser, me manda mensagem no WhatsApp, que eu vou deixar mais tarde, eu posso fazer simulações para vocês. Essa simulação aqui, ó, eu vi que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, rendeu aproximadamente 0,9% ao mês nos últimos anos.
E aí eu coloquei aqui esse 0,9, coloquei 0,4% de valorização da cota e 0,5% de dividendos recebidos, dos aluguéis. Dividendos são os aluguéis, totalizando esse 0,9%. E eu coloquei aqui uma pessoa que estaria começando hoje com R$10.000 e investindo todos os meses R$300. E todo o dividendo que recebia, a pessoa reinvestia isso também. Então, investia os R$300 mais os dividendos que ia recebendo ao longo do tempo. Falando em longo prazo, né? Isso aqui, 30 anos, por exemplo, ó, você vai passar a receber aproximadamente R$5.200 por mês de aluguel. Tá? Lá para 25 anos, estaria recebendo uns R$3.000 por mês. Então, assim, mais uma vez, pensando no longo prazo. E agora vem aquela pergunta, né? Tá, mas por que, então? Você falou tudo de fundo imobiliário, tudo de ações, mas por que eu deveria investir? Por que seria para mim? Olha só, hoje a gente tem uma poupança muito baixa, né? Vocês acompanham um pouco o mercado também, tenho certeza, e tem a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. A taxa Selic hoje é 2% ao ano. A poupança rende 70% da taxa Selic, que dá 1,4% ao ano. Só que a inflação, nossa, hoje, ela está prevista, acabei de ver, a projeção para esse ano é de 1,99%. A inflação, digo IPCA, né, porque o IGPM está muito mais alto. Mas o IPCA, que é o índice oficial do governo, ele está projetado para 1,99% ao ano. E a poupança rendendo 1,4%. Ou seja, vamos supor que hoje você coloque R$10.000 na poupança, daqui a um ano você vai ter 10.140. Ah, então aumentou. Mas, na verdade, você, com esses 10.140, não compraria as mesmas coisas que hoje compraria com 10.000. Isso significa que só ter dinheiro na poupança ali, significa que você está perdendo poder de compra ao longo do tempo. Já tiveram vários períodos em que a inflação fica mais alta do que a poupança, e hoje a gente está assim ainda. E mais uma coisa, né? A gente está vendo tanto problema na Previdência Social, INSS, muita gente passando por problemas hoje, e eu não gosto nem de imaginar como é que vai ser daqui a 30 anos, quando eu for aposentar. Eu não sei se eu vou ter uma aposentadoria do governo, ou se eu vou ter só um salário mínimo, não sei como é que vai ser. Mas eu não quero esperar para ver. Então, por isso que eu falo, a gente investe, eu não invisto para ficar rico. Não é essa a ideia que eu tenho. Eu invisto para me aposentar, com dignidade. Então, quando a gente faz esses investimentos, seja em ações, seja em fundos imobiliários, ou outras coisas, né, invisto na minha própria empresa, alguma coisa do tipo, a gente investe pensando no futuro, e aí pensando numa aposentadoria com dignidade. E para fazer o meu jabazinho, né, eu dou 2 cursos sobre investimentos, um deles é um curso básico, e esse aqui é o meu mais novo curso, em que eu falo sobre fundos imobiliários, o que são, vantagens, os riscos, os tipos de fundos, como analisar, como declarar, como pagar imposto sobre isso. E aqui, gente, está o meu Instagram, para quem quiser anotar, começar a me seguir lá, Jorge_Fundos Imobiliários. E esse é meu telefone, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, ou se interessou pelo curso também, pode me chamar aqui. E também, claro, fazer aquela simulação. Se alguém quiser, eu posso fazer aqui para vocês. Tá bom? Pessoal, então é isso. Eu estou assim, à disposição para as dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade. Irmão Jorge Costa, você quer fazer sua pergunta direto ou a gente pode ler aqui do chat? Nossa, eu nem vi o chat. Deixa eu... Como é que eu saio aqui? Tem uma pergunta aqui, eu vou ler para você então, Jorge. Eu posso colocar meu imóvel no fundo? É a pergunta do nosso irmão Jorge Costa, lá de São Paulo. Achei que, ó. Posso colocar meu imóvel no fundo? Olha só. Os fundos imobiliários têm gestores. Os gestores que escolhem quais imóveis eles querem comprar. Você, como cotista, você não pode falar assim, vou pôr meu imóvel aqui. Então, o gestor que tem que comprar o seu imóvel e esse imóvel fazer parte do portfólio do fundo. Então, o que algumas pessoas fazem, eu já até vi gente fazendo isso, até um colega meu, professor também, ele vendeu o imóvel dele e vendeu o imóvel dele por 400 mil. E ele tinha colocado 300 mil em ações e os outros 100 mil ele tinha deixado em tesouro direto. E aí ele começou a conhecer os fundos imobiliários, fui falando para ele, interessou, colocou 10 mil, depois colocou mais 20 mil, por fim, ele colocou todos os 400 mil em fundos imobiliários.
porque, assim, eu gostou bastante, apesar de eu falar para ele não fazer isso, né, porque é importante diversificar, ele colocou os 400 mil, porque a partir dali ele estava ganhando R$ 2.000 por mês, e para ele, assim, foi o suficiente para ele poder trabalhar um pouquinho menos, que ele já estava numa certa idade, ele dava 40 aulas por semana, ele resolveu dar 25 aulas por semana, e conseguiu completar a renda aí com os imóveis dele. Ó, tem outra pergunta aqui, ó, quando vender uma ação, mesmo que ela esteja me rendendo dividendos, qual o momento de sair? Muito bacana isso aí. Quando a gente fala de buy and hold, a gente tem a impressão que a gente tem que comprar e esquecer. Não. Ou quando a empresa fica muito cara, e muito cara, eu não quero dizer só o preço que a gente vê lá no box de cotações, mas quando ela está com preço muito alto, os fundamentos estão muito ruins, ou quando ela perde os seus fundamentos que tinha. Tá? Esses são os dois principais pontos para você vender uma ação. Se ela ficou cara demais, o preço seus fundamentos não acompanhou a subida do preço, ou então, se os fundamentos caíram. Mesmo que ela esteja me rendendo dividendos. Então, assim, Marcos, eu penso nisso, tá? Nessas duas situações. O Anderson perguntou aí, teria taxas para o investimento, tanto na bolsa quanto nos fundos imobiliários, como de transferência, por exemplo? As taxas são o seguinte, quando você compra, algumas corretoras cobram taxa de custódia, a maioria hoje não cobra, que é a taxa de você manter o dinheiro na corretora. A maioria não está cobrando isso mais. Tem algumas corretoras que cobram taxa de corretagem. Você compra ação ou fundo imobiliário, e aí cobra-se taxa de você, às vezes R$5, R$10, mas já tem muitas corretoras que não cobram também. Então, tem um emolumento que não tem como escapar, que é de 0,0038%, e esse não tem jeito, esse é da B3, esse é da Bolsa. Não interessa qual corretora que você tenha, você vai ter que pagar esses emolumentos. Então, sim. Jorge. Oi. Desculpa, achei que você já tinha terminado. Tá, vamos só encerrar aqui. Tá. Então, assim, a gente consegue fugir de algumas taxas devido a algumas corretoras, mas aquela taxa de emolumento aí não tem jeito de fugir, não. Agora, no caso do fundo imobiliário, não, tem outra coisa, né? Não taxa, mas o imposto. Ação, por exemplo, quando a gente vende, se a gente vender até R$20.000 por mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro. Mas se você vender acima de R$20.000 por mês com lucro, aí tem que pagar imposto sobre esse lucro. No caso de fundos imobiliários, os dividendos são isentos, como eu disse lá nas vantagens, aquele aluguel é isento. Mas se você vender um fundo imobiliário com lucro, você paga 20% de imposto de renda. Tá. Olha aqui, você pode falar. Como você disse que com a pandemia muitas ações caíram, você acha que agora seria um momento muito bom para quem não investe começar? E a outra pergunta é, onde que você recomenda deixar o fundo de emergência? Muito bom. Ó, na época da pandemia, lá em março, né, na última semana de março, foi quando o Ibovespa chegou ali nos 63 mil pontos. E naquele momento, o pessoal ria de mim, né? Falava assim, nossa, Jorge, agora, hein? Essas ações aí, como é que tá? Tá perdendo dinheiro, hein? Eu falei assim, não tô perdendo nada, pelo contrário, eu tô olhando lá na frente. E eu tava comprando. Eu comprei. Então, eu comprei o dinheiro que eu ia comprar até dezembro, eu já comprei. Então, esses meses eu tô só reinvestindo dos meus dividendos, eu não tô comprando nada. Porque, assim, eu fui sentindo que ali já era um momento bom. Agora, pode ser que daqui para frente suba, recupere tudo? Pode. Pode ser que caia tudo? Pode. Mas a resposta para a sua pergunta agora é o momento certo de comprar? A resposta é, se você for fazer trade, na minha opinião, não é. Se você for fazer buy and hold, comprar para o longo prazo, sempre é hora de começar. Porque lembra do gráfico? Você sempre vai ter momentos que vai estar comprando na alta, sempre vai ter momentos que vai estar comprando na baixa. Então, ao longo do tempo, o seu preço médio vai ficar médio. Tá? Então, para quem vai comprar para longo prazo, o momento de começar, na minha opinião, é hoje. Você tinha feito outra pergunta, né? Sobre onde deixar o fundo de emergência. Onde deixar o fundo de emergência. Hoje, a taxa Selic está tão baixa que tem muito pouca diferença entre os investimentos de renda fixa. Então, assim, antigamente a gente colocava todo o fundo de emergência em tesouro direto, o tesouro direto Selic. Só que o Selic está 2%, tem imposto de renda sobre o lucro,
Então, assim, o que que eu faço? Eu deixo uma parte no Nubank, no banco digital, que ele já paga lá para mim 100% do CDI, e aquela parte, assim, né, eu não deixo 100% em lugar nenhum, mas eu deixo quase tudo na minha reserva de emergência lá, e uma parte da reserva de emergência, apesar de eu criticar tanto, uma parte eu deixo até na poupança. Porque se eu tiver uma emergência ali de num domingo à noite, eu consigo sacar aquele dinheiro. Então, assim, Nubank ou outro banco digital, um pouco na poupança, tá? Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de complementar a sua fala, eu acho que é muito interessante. Eu sou investidor da Bovespa, né, da B3, já atuo no mercado financeiro aí, com ações, e também no day trade. Tá? Eu invisto o que eu ganho no day trade em ações. Eu já participo já há algum tempo e estou estudando a questão dos fundos imobiliários, e nesse momento está bastante interessante. O que eu gostaria de complementar é que as corretoras hoje, né, corretoras, não, tem bancos oficiais também, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, que também são corretoras, mas eu vejo a desvantagem das cobranças de taxas. Corretoras que você tem hoje, a exemplo da XP, Clear, Modal, Inter, taxa zero, você compra e não paga nada. Exemplo de ações, você abre o seu home broker, vê os ativos que está ali à disposição e faz o seu investimento. A outra vantagem que eu vejo em relação ao day trade, que é aquela compra de ações ou ativos futuros, mini índice, mini dólar, que é também uma grande vantagem nesse momento, mas é interessante que, às vezes, a pessoa toma um conhecimento agora, nesse exato momento, porque houve uma valorização da Bolsa, apesar dessa queda de março, desse rombo que teve em muitas ações, eu acho que foi uma janela enorme para quem estava estudando, começando a investir, e isso teve um leque muito grande de opções. Eu mesmo, praticamente, entrei com muitas ações em março, e houve um rendimento enorme. Apesar que não seria aquela expectativa do ano passado, até fevereiro, um crescimento até os 119 mil pontos. Tomara que até o fim do ano chegamos aos 110 mil pontos de índice, seria muito interessante. Mas, assim, eu oriento ao pessoal que, às vezes, está tomando conhecimento de alguns termos, que está achando isso tudo muito uma novidade, procure saber mais sobre o mercado financeiro, mercado de ações, fundos imobiliários, operações day trade, que é muito bom. Realmente, dinheiro em poupança hoje, esquece, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro, literalmente. Então, assim, fundos imobiliários, ótimo, né? Eu acho que é melhor do que uma casa de aluguel. Ações, né? Vamos estudar um pouco mais, saber os fundamentos de cada empresa, o tipo de ramo de atuação, e seria interessante ter mais segurança para manter o seu dinheiro lá, e, claro, sair. As ações você pode sair a qualquer momento, você vende ela da mesma facilidade que você compra. Então, assim, eu complemento foi muito bom a sua palestra, aliás, interessantíssimo, mas para os irmãos que estão iniciando agora, ou tomando conhecimento sobre ações e fundos imobiliários, é o melhor momento hoje e para o futuro. Muito bom, José Henrique, é isso mesmo, o melhor momento para começar é hoje. Tá? E só complementar uma coisa que você falou aí, ó, você está torcendo para o Ibovespa, o índice, chegar nos 110 mil pontos até o final do ano, eu já torço pelo contrário. Por mim, ficaria ali nos 90 mil pontos, ficaria mais barato. Porque, assim, vai chegar um momento que vai ter uma bolada de novo, né, uma subida alta de novo. Então, vamos imaginar que a gente fica aí mais uns 10 anos nesse lenga-lenga de 90 mil, 100 mil pontos, por exemplo, fica brincando ali, né, andando de lado, ou até mesmo caindo um pouco. Nós estamos na fase de acumulação, a gente está na fase que compra todos os meses. Quanto mais barato a gente conseguir comprar agora, melhor. Vai chegar num momento lá na frente que vai ter realmente 3, 4 anos de altas, e aí quem comprou muito agora nos 90 mil pontos, pode aproveitar. Igual você comprou na época dos 60 mil pontos, 70 mil pontos, a gente está aproveitando agora. Provavelmente está na mesma situação que eu. Eu estava com lucro X em março,
quando o Bovespa estava nos 119 mil pontos. Hoje o Bovespa está nos 96, 97 mil pontos, e eu estou com lucro acima de X, porque eu comprei lá embaixo. Então, assim, se eu pudesse comprar mais barato ainda, eu aproveitaria. Ô Jorge, eu queria, Sérgio que está falando, Sim. Eu também gosto de brincar sério nesse mercado aí. Agora, uma coisa importante, eu acho que todo mundo tem que saber, eu, por exemplo, tirei o dinheiro da minha mãe, que ficava no Banco do Brasil, o dinheiro da minha mãe está na XP. Mas é assim, minha mãe tem 70 anos, eu tenho 49, eu já tenho 10 anos que eu estou nessa brincadeira. O dinheiro da minha mãe é um dinheiro que está em coisas mais conservadoras, porque 71 anos, é difícil eu pensar num horizonte de 20, 30 anos, né? Que é diferente do meu, quando eu comecei lá há 10 anos atrás. Então, o investidor, ele precisa muito ter essa percepção de tempo, né? Porque a bolsa, ela mata do coração e tal, eu estou falando quem compra para aposentadoria, essas coisas, é justamente porque se vier uma porrada, você não vai precisar daquele dinheiro para vender agora. Você sabe que são ondas, né? Que, a não ser que quebre o mundo inteiro, que não tem essa perspectiva. Então, você tem que falar assim, não, peraí, esse dinheiro, tô nem aí o que está acontecendo agora. É o que você falou, né? Dependendo, eu vou comprar mais, né? Que aí você faz o médio, mas é muito importante a idade do investidor, né? Para que ele quer aquilo, para que procure um profissional igual o Jorge, né? Eu estou vendo que você dá curso e tal, para que oriente melhor, né? Hoje, por exemplo, a XP, para você aplicar lá na XP, você tem os corretores, né? Os corretores independentes e os corretores ligados a grandes corretoras, que são profissionais que estão ali para te ajudar. O importante é você saber um pouco, né? Porque, óbvio que tem aquele fundo que o cara ganha mais e ele vai querer que você aplique mais naquele, né? Então, o Jorge falou, o irmão José Henrique falou aí alguns nomes de corretoras, porque normalmente é isso mesmo. Muitas vezes, você tem numa corretora um fundo que você aplica e ele não te cobra nada, né? Taxa de performance nem nada, que é um fundo de renda fixa que você vai deixar o dinheiro de emergência, né? Que você tira com D0. Mas você pode ter um outro que é D0 também numa outra corretora que vai te cobrar 0,30. Tá certo que 0,30 para 0, a gente pode estar falando em pouco, mas aí depende, né? Se uma pessoa com 70 anos que tem, sei lá, R$1 milhão e não quer correr risco, ele pode ser que ele vai deixar o dinheiro em algo mais conservador, né? Então, para todo investimento, é importante, primeiro, perfil, idade, para quê? Não tem outra. O que você acha aí, Jorge? Sérgio, perfeito. Cada pessoa tem o seu perfil, e mesmo assim, pessoas de mesma idade, eles têm perfis diferentes. Tem pessoas que têm tolerância a risco, tem pessoas que não têm. Sobre isso, assim, é interessante você falar até da sua mãe de 71 anos, né, 70, 71 anos. Tem um economista que eu sigo, chama Mauro Halford. Ele é extremamente conservador. E ele tem um canal na CBN que o pessoal manda mensagem para ele, ele responde, todos os dias ele responde uma pergunta. E ele tem recomendado investimentos de fundos imobiliários para pessoas de 70 anos, de 60 e tantos anos, ele tem recomendado isso. É lógico, não vai colocar 100% do patrimônio dessa pessoa, num investimento de renda variável, né, uma porcentagem menor. Mas mostrou, assim, que se o Mauro Halford, que é um dos economistas conservadores que eu sigo, que eu conheço, que eu confio, falou isso, eu fico até mais tranquilo, assim, né? Ele está indicando fundo imobiliário para a pessoa que está aposentada, por exemplo. Então, assim, quem está na fase de 70 anos já está naquela fase de aproveitar o dinheiro, de usufruir. Então, ele tem que ter lá o seu rendimento, né, os seus dividendos, e tem que acabar resgatando um pouquinho do principal também, ele pode fazer isso.
Tá? Então, resgata um pouco o principal, resgata os dividendos e vai poder usufruir. É para isso que a gente está investindo. Eu não vou investir para deixar lá, nos 70 anos, só resgatar os dividendos, para deixar tudo para depois que eu morrer. Então, ela já pode estar começando a usufruir desse dinheiro. Né? Lógico, assim, tem um número mágico, assim, que a gente pode pensar que o dinheiro dificilmente vai acabar, que é retirar, por exemplo, 4% do dinheiro por ano. Se você tirar 4% do seu dinheiro lá por ano, provavelmente com os rendimentos que já vai ter, esse dinheiro não vai acabar. Provavelmente, né, possivelmente. Sobre a corretora, é isso mesmo, você falou da XP tem lá vários fundos de investimento pelos quais você pode investir por lá, que tem essas taxas mesmo de performance, e eu já acho, assim, que às vezes 0,3% a mais é muita coisa. Igual, assim, eu estava falando com um cara recentemente, ele tem lá, por exemplo, estava perguntando, não, mas a poupança dá 0,12 ao mês, e o fundo imobiliário dá 0,5, é só 0,38 a mais. Não é só 0,38, é 4 vezes mais. Isso significa que se você estiver ganhando R$100 por mês, poderia estar ganhando R$400 por mês. Então é muita coisa. Eu acho 0,3%, assim, principalmente 0,3% no fundo de renda fixa, um valor alto. E realmente o assessor, muitos assessores, tem disso mesmo, né, alguns assessores, eles te recomendam um fundo de investimento em que eles ganham uma corretagem maior. Então, é bom conhecer um pouco antes de investir. É bom saber onde você está entrando. Tá? Jorge, eu queria uma outra coisa, que existem formas complexas de você deixar o patrimônio para a família. Uma coisa que é muito importante pesquisar, porque hoje tem trust, você pode tem várias formas complexas. Você cria uma empresa, né, põe o dinheiro todo lá, mas existe uma coisa que é previdência privada, né, e a previdência privada é algo que fica guardado no seu nome, né, que existem alguns especialistas em investimento que eles falam em ser por mais ou menos 20%, estou falando numa idade mais nova, né, 20%, porque esse é o dinheiro que imediatamente vai, sem passar por inventário, vai para os sucessores. Então, e mais ou menos o dinheiro que você acaba gastando com advogado, com tributo, com essas coisas. Se a pessoa tem um imóvel e, de repente, vai desfazer desse imóvel, é uma questão importante de pensar um CADO, né, para não deixar, se não quer, né, se tem essa questão, minha família está jovem, eu quero deixar alguma coisa, pelo menos para acertar o que eu deixei de patrimônio, a questão da previdência privada, né, ela não é só sobre planejamento de quem está na ativa, né, que é o PGBL, por causa de ser abaixo do imposto de renda, tem também a VGBL, né, que ela é muito utilizado como sucessão, porque você vai pagar aí no que render 15%, né? E você, imediatamente, o dinheiro é transferido você só mostra no banco. Eu já tive isso, meu pai tinha um seguro, na realidade, na época, e você manda o documento para o banco imediatamente. Quer dizer, 10, 15 dias, tem um prazinho aí, o dinheiro cai na conta dos herdeiros para resolver os problemas que precisar. Realmente isso é muito mais fácil, né? Até uma pergunta que me fizeram recentemente, era sobre essa questão da sucessão mesmo. Ô Jorge, se eu morrer, o que acontece com as minhas ações, meus fundos imobiliários? Eles são bens, então eles vão entrar como, por exemplo, imóveis também, né? Aí tem aquilo que você falou, vai para o inventário, dificuldade, paga imposto altíssimo sobre isso. Realmente o PGBL e o VGBL, os dois têm essa vantagem, né? Como é que eu falo assim, a transmissão para os herdeiros é muito mais prática, muito mais fácil. Eu ainda não tenho nada em PGBL nem VGBL, mas eu já estava até conversando com meu irmão recentemente, estou pensando em começar a colocar dinheiro lá também. A gente não pode pensar que nunca vai morrer, né? Há 3 anos atrás, a minha esposa assustou comigo, que eu mandei para ela um e-mail falando assim, arquivo da minha morte. E lá nesse arquivo eu coloquei onde que eu tinha dinheiro aplicado, qual era a corretora, a senha, e eu falava assim, morri. A primeira coisa que você faz, vai no banco e saca dinheiro, no banco tal, com senha tal. Então,
a questão de morte, a gente pode morrer com qualquer idade. Então, é uma coisa que todos têm que pensar, né? Você sabe que eu também tenho tudo assim, tudo anotado, para minha esposa também, tudo. Eu tenho, assim, os lugares que eu tenho, tanto Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, tem tudo anotado para ela também, porque eu penso nisso também. Eu já falei isso também. Antes de me enterrar, já saco o dinheiro. Fico mais tranquilo lá, sempre pro meu filho, né, pro Gabriel. Mas é isso mesmo, a gente tem que se programar, porque vai acontecer, uma hora vai acontecer. Jorge. Oi. A pergunta do Lucas Paulino, no chat. Tem ela e mais uma para baixo. Tá. Nossa, agora que eu me deu um tantão, deixa eu ver aqui. Investimento em fundo imobiliário será através de uma corretora? Se sim, como escolher a melhor corretora? Tem que comprar por corretora. Como escolher a melhor corretora é o seguinte, como eu invisto um pouco todo mês, eu prezo assim por taxa zero de corretagem. Hoje tem muitas corretoras não cobram nada de taxa de corretagem para fundo imobiliário. A Rico, Banco Inter, a Isinvest, acho que a Modal também não cobra, a Clear não cobra. Então, assim, como escolher a melhor corretora? Eu começaria, pelo volume do meu aporte, eu começaria por uma de taxa zero, e aí pesquisaria na internet, no Reclame Aqui mesmo, no Reclame Aqui, quais corretoras que dão muito trabalho. Por exemplo, eu opero pela Clear. A Clear, ela às vezes é instável, tem dia que você não consegue entrar. Aconteceu comigo um dia na pandemia, eu não consegui entrar lá. Se eu fosse trader, eu teria infartado esse dia. Porque você está louco para comprar alguma coisa ou para vender alguma coisa e a corretora não entra. Agora, como eu compro para longo prazo, não interessa se eu comprar amanhã por 1, 2% a mais do que hoje, ou 1, 2% a menos do que hoje, não vai mudar nada. Então, depende do que você quer fazer, né? Por exemplo, se você quer ser trader, você tem que ter uma corretora muito confiável, com uma plataforma muito confiável. Se quer fazer buy and hold, escolhe uma taxa zero lá qualquer e vai por ela mesmo. O Reginaldo perguntou aí, hoje o que é melhor no momento? Trabalhar com mini índice ou apostar no Bitcoin? Olha, o mini índice e o Bitcoin, ambos eu acho muito mais arriscado, muito mais complicado. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não sei analisar os dois, então eu prefiro investir. Se eu fosse mexer com um dos dois, para mim seria aposta. E eu não faço aposta, né? A gente investe. Investir é quando você estuda, você conhece, você coloca o seu dinheiro lá, porque o dinheiro é suado, o dinheiro é difícil. Então, nesses dois casos aí, eu preferia deixar para lá. Então, o melhor no momento eu sempre falo isso para os meus alunos, o melhor no momento é investir no que você conhece, tá? No Tesouro Direto se percebe perda de tarifa de transferência entre bancos. Anderson, não entendi a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Essa pergunta aí seria uma continuação daquela primeira que eu fiz sobre tarifas. Sim, beleza, é verdade. Pergunta no meio, né? Na verdade, é uma constatação, né? Complementando a pergunta. Beleza, obrigado. É porque realmente, quando você compra título de tesouro pelos grandes bancos, tem aquelas taxas, né? Quando a gente compra pela corretora, não tem taxas, e às vezes você só paga aquela taxa do tesouro mesmo, que não sei se é 0,025 ou 0,03 ao semestre. Essa taxa não tem jeito. Para quem tem um perfil mais conservador, você mencionou investir em CDB, LCI, LCA ou Tesouro Direto. Atualmente, qual destes está rendendo mais do que a inflação? O Tesouro Direto tem 3 tipos. Um deles é o Tesouro Direto IPCA+. Ele te paga a inflação mais alguma coisa. Ele te paga o IPCA mais alguma coisa. Então, para quem gosta de ficar protegido contra o aumento da inflação, o Tesouro Direto IPCA+, é o mais utilizado. Posso investir hoje e caso tenha algum problema amanhã, posso vender? Claro. Igual o Zé Henrique falou também, você compra a ação e depois vende com a mesma facilidade com que você compra. Você pega o celular em menos de 2, 3 minutos você consegue comprar a ação e depois em menos de 2, 3 minutos você consegue vender também. É lógico, né? A maior parte das empresas tem liquidez, que a gente chama, né? Negocia milhões por dia. Então, às vezes, você vai comprar 50 mil num dia, vender no outro, você compra facilmente. Mas tem pouquíssimas empresas
em que você não consegue fazer isso. Tem pouquíssimas empresas em que a liquidez é de menos de 10 mil reais num dia. Mas isso não é investimento, né? Isso é especulação. Mas para quem investe, assim, nas empresas grandes, realmente, de um dia para o outro você compra, mas não pode vender. Mas só pode pegar o dinheiro daí 2 dias, né? 2 dias, isso, mais 2. Se você vendeu a ação hoje, você pode utilizar esse dinheiro para poder comprar outra ação ou outro fundo imobiliário. Mas para sacar, para mandar ele para sua conta corrente do Banco do Brasil, por exemplo, daqui a 2 dias só. Isso. Pessoal aqui do chat acabou. Alguém tem alguma pergunta? Tá, ok. Então, gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite do Alex, muito obrigado mesmo, foi um prazer conversar com vocês aqui sobre esse assunto, eu gosto tanto de falar sobre isso, converso bastante, falo sobre isso quase todos os dias, e mais uma vez reforço, se alguém quiser aprender um pouco mais sobre esses assuntos, é só entrar em contato comigo, eu dou curso sobre isso, e a gente pode começar a investir aí em breve. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Jorge, a gente que agradece. Eu acho que foi assim um show de conhecimento hoje. E é muito importante para nós, aqui em Catalão, e da nossa região também, né? A gente perceber que a Bolsa existe, esses investimentos existem, e pessoas que a gente conhece, da nossa cidade, do nosso convívio, já estão fazendo isso há algum tempo. Porque às vezes a gente ouve falar e parece ser tão distante, uma realidade tão diferente da nossa, e a gente ainda conserva aquele hábito de ter os imóveis fixos ainda, um lote, uma casa, e hoje existem essas novas formas de investimento que permitem ganhos muito melhores, uma liquidez instantânea, rápida, e isso é muito mais positivo, né, no mundo que nós vivemos hoje. Eu acho que aprender isso, né, ver você falar sobre essas questões, é muito enriquecedor para nós, para todos os irmãos, para todas as cunhadas, todos os convidados que estiveram hoje. Passo aí a palavra do Transvaldo para os encerramentos, agradecimentos. Bom, quero agradecer a todos pela participação, em especial nosso aí convidado Jorge, professor Jorge, uma pessoa de muita competência, uma pessoa que está aí no nosso meio e tenho certeza que somou muito para todos os irmãos e as cunhadas que tinham uma certa visão de investimentos e o que melhor pode ser investido hoje, num momento onde todo mundo está preocupado, o que faz com seus recursos que estão aí guardados, muitos não sabem o que fazer e ficam preocupados, e na verdade a gente fica meio inseguro, né, em como fazer. Então, acho que foi um ponto de partida, deu um começo, de repente até precisamos aí no futuro fazer até alguma coisa mais específica. Então, Jorge, eu agradeço muito a sua participação e todos os irmãos por ter participado dessa live conosco. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Muito obrigado. Ei, gente, boa noite. Fica com Deus, todo mundo. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, hein, Jorge? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Transvaldo. Oi. Temos já aí a ideia para a semana que vem do tema? Olha, eu não até assim, foi uma surpresa para a gente essa participação de hoje, em função do assunto. Eu acho que nós temos que criar
criar alguns assuntos nesse nível, porque eu acho que todos os irmãos aí têm interesse em alguma coisa mais apropriada, uma coisa mais nesse sentido, no sentido de investimentos, ou até no sentido de como driblar toda essa dificuldade. Nós estamos vendo aí as coisas tudo subindo no mercado e falando da inflação de um em pouco, mas só que nos supermercados as coisas estão tudo subindo. Então, o poder de compra das pessoas estão diminuindo e tudo. Então, de repente, eu acho que sobre Covid, sobre essas coisas, eu acho que isso já é coisa do passado. Eu acho que todos